ter um esposo, eu quero falar tá? Nós vamos começar com um tema encontrando o Pai, uma coisa séria. Hoje a nossa sociedade que nós mais vemos, principalmente dentro das igrejas, é casamento acabando, é casamento terminando, divórcio. Se fala mais em divórcio do que em santidade dentro da igreja. Isso está acontecendo muito dentro da igreja. E nós temos que descobrir onde é o erro. Onde está acontecendo? Atrás não estou conseguindo viver bem. Está havendo problemas, na educação dos filhos. E eu quero falar sobre encontrando o Pai. Não adianta eu procurar o problema já na fase avançada. É melhor eu evitar o problema antes que ele aconteça com o filho. Então o ditado aqui diz que ao que nasce torto, morre torto. Quer dizer que Jesus, ele é o carpinteiro de Nazaré, ele conserta a maneira que mas se nós podemos ensinar a árvore a crescer no rumo certo, vai ser mais fácil moldar ela no tempo certo, ensinando ela a dar o seu fruto no tempo certo. Então vocês, jovens vitoriosos, capazes vitoriosos, vão ver um pouquinho sobre encontrando o Pai. A importância para vocês de encontrar o Pai. Quantos aqui na mão? Diz assim lá em Gênesis 2:18. Quero que você entenda que um namoro, um casamento é propósito de Deus. Família é propósito de Deus, é projeto do Senhor. E o Senhor diz assim: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Lá em Gênesis 2:8. Em 1 Coríntios, está ali também um recadinho do apóstolo Paulo. No capítulo 7, versículo 32, diz assim: e quem quisera eu que estivesse sem cuidado, o solteiro cuide das coisas do Senhor, se como há que agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuide das coisas do mundo, como se há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem, ou a solteira. A solteira cuide das coisas do Senhor para ser santa. Tudo no corpo como no espírito. Tudo como no corpo como no espírito. Porém, a casada cuide das coisas do mundo e em como há de agradar o marido. Eu digo isso para proveito vosso. Não há-nos a lançar, mas para o que é decente e conveniente, para os unidos ao Senhor, para unir-se ao Senhor, sem restrição alguma. Então o apóstolo Paulo vem dando conselho para os jovens casados e não casados. O homem casado cuida das coisas do seu lar. Vai trabalhar com a massa na parede o dia todo para trazer o alimento para casa. O jovem solteiro vai cuidar das coisas do Senhor. Da mesma forma, a mulher, ela jovem, cuida das coisas do Senhor e da sua santidade. E a jovem que é casada vai cuidar do seu marido. Coisa boa. Vai cuidar do seu marido. É bom ter um lar. É bom ser casado. Você sai para trabalhar sabendo o que faz. A igreja hoje tem passado por isso, não só a igreja, mas todo mundo. Quase que não tem tempo para nada. Sai do trabalho, vem do trabalho, passa para a escola, da escola vem para casa. No outro dia vai para a igreja, não tem tempo para nada. E na vida sentimental, graças a Deus, algumas pessoas estão dessa forma. Não estão tendo impacto, passando com os jovens mais cedo sobre isso. Terminou o namoro e não tinha tempo. Está estudando, trabalhando, se preparando para a sua vida futura. Então não tinha tempo de namoro, não tem tempo. Hoje está assim dessa forma. A tecnologia avançou muito e trouxe com ela esse problema, essa loucura, essa consequência, de mexer no nosso mundo. Então mexeu no princípio da família, mexeu no princípio da igreja e tem mexido
existe nos nossos princípios sentimentais que nós devemos tomar cuidado. Vou sair daqui famoso, rapaz, você não pode ver. Irmãos, para denominar esse novo termo como criado e ficar, hoje em dia os adolescentes não cristãos, os adolescentes não namoram mais, ficam com alguém por quanto tempo? Hoje está acontecendo esse negócio. Eu não sou tão velho, mas um tempo atrás era aquela questão de paquerar. Eu estou paquerando um menino, né? Vinha da escola, saía da roça, eles pegavam o ônibus, vinha para a escola. Chegava na escola, estava no da escola, ia lá paquerar. Ficava no final do ano, não tinha nem a paquera, eu tomava gol. Sempre saía com isso. Ou então, ele vai pegar de paquera e saía, eu era fraquinho. Só Jesus falou. E hoje, a tecnologia trouxe esse problema. Vou colocar bem claro, essa questão é problema. Trouxe um termo ficar. Não se namora mais, se fica. Você está namorando, fica com a mina aí. Eu não sabe. Está ficando todo, vai namorar, quem sabe? Não tem compromisso não, né? Então vamos buscar aí, quem sabe não. Pode passar. O tempo que pode durar é uma noite, um momento, um punhado de horas ou uma duração de uma festa. É aonde fica, entra essa questão de ficar. Vai para a festinha, dá uns carros ali, né? Festinha, um momentinho, larga um, pega outro, larga outro, pega outro, larga o outro, pega o outro, larga o outro. Eu fui conversando com um conhecido meu, estou conhecido na festa, o Gel de Alano, tá. Não foi, eu fui. Está entrando no livro. Aí ele me ligou, o Gel foi show demais e tal. E aí, como é que foi lá? Garrei um monte, fiquei com um monte de menino. O quê? Uma boa do céu. Eu não facilita. Mas essa é a questão do ficar. É uma questão de pouco tempo, poucos instantes. Não está sendo um relacionamento do namoro. Isso tem causado reflexo no casamento. Isso tem refletido lá na frente. E o que a Bíblia diz sobre o namoro? Quais os limites do relacionamento no namoro? Os ensinamentos bíblicos são ultrapassados. Esses são apenas algumas das perguntas que precisam ser respondidas, esclarecidas e justificadas à luz da Bíblia. Pode passar. Palavra viva. Para você, qual é o significado de namoro? Bom, para mim, pastor, para eles não lerem, eu quero saber. Para você, qual é o significado de namoro? Por favor. Eu quero dar essa oportunidade. Pergunta dos namorados que estão namorando. Os namorados. Eu não quero deixar esse compartilho. O que é namoro para você? Por favor. Eu quero saber assim. O que é o namoro? Vamos, gente. Espalhados ao longo dos séculos, só com outros nomes, outras regras, outras condutas e com duração variadas. Afinal, o namoro não é outra coisa senão a oportunidade de conhecer melhor alguém com quem pretende ter um relacionamento mais duradouro que poderá conduzir. É isso que eu falei. Não me falando, né? Esse jeito, essa vida. Pode passar. Então, nós estamos. Então, assim,
importante. Porque muita gente, como a gente percebeu aqui, não sabe o significado de namoro. Né? Isso é problemático. Para você que está namorando, principalmente. Por quê? É importante. Gente, isso é uma coisa simples, a gente tem que entender o significado do namoro. Você namora com propósito, você faz as coisas com propósito. Tem que ter um propósito em tudo que nós fazemos. Né? Vocês me desculpam, eu vou bater rindo, tá? Mas eu vou bater. Não namora não. A gente precisa ter essa consequência, essa inteligência de entender o que é o namoro. Porque nós somos, está em risco sentimentos de outras pessoas que estão do seu lado. E com certeza a pessoa está esperando uma coisa dentro para frente. Está esperando que venha, né? Prosseguir, não vem ficar só esperando uma coisa. Né? Amém? Vamos lá. Ficar como namorado. Hã? A prática de ficar esperto toda a fé. Por favor, você que está prestando atenção nessa questão. A prática de ficar expressa toda a falta de objetivo e respeito possível a outra pessoa. Pois duas pessoas conversam, se beijam e muitas vezes até praticam um relacionamento mais íntimo, cientes que não terão o compromisso de se ver posteriormente e nem mesmo trocarem telefone ou endereço. Irmãos, isso é uma falta de respeito. É gostoso. Mas, como assim? Olha o problema da causa. Você fica, olha, beleza, está com festa, está na vida, e com certeza aconteceu. Não vou falar porque o pastor está aqui, tomar esse tempo. Mas o problema do ficar é isso aí. Você não cria vínculos com as pessoas. Não cria um relacionamento, não cria raiz. Pode satisfazer o momento, o seu prazer por algum momento. A pessoa, como ele disse ali, pode conversar, pode se beijar e muitas vezes até praticar um relacionamento mais íntimo. Ciente, olha o entendimento que o pecado tem criado na vida dos nossos jovens. Nós temos que tirar essa mentalidade. Tá? Temos que tirar isso da nossa ideia, isso tem modificado. Porque isso tem causado um dano muito grande. Como eu falei, que tem refletido nos casamentos. Olha, eles já sabem que vão ficar sem compromisso com ninguém. Não, eu vou ficar aqui, poxa, amanhã ela vai embora da casa dela, talvez até com a barriga, ou com uma doença sexualmente transmitida, e se lasca o trabalho. E eu vou cuidar da minha vida. Carregando também uma doença para várias outras pessoas, prejudicando a vida de várias outras pessoas, e sendo prejudicado. Espiritual. Isso aí é a questão mais complexa da nossa vida, da questão do ficarista. Porque se ela te afeta, se a pessoa não tem compromisso com o outro que está do seu lado, ela não vai ter compromisso com Deus. Que vai afetar. Se ela fica, beija e faz juro. O Espírito Santo fica aí com o poder na roda dos pés. Isso é perigoso. Pode falar. Eu penso na vida do meu agora, fala que a pessoa envolver com o Cristo, porque você está casando com ela. Imagina que você vai assistir um casamento. Você envolveu sexualmente com alguém agora, e agora você pega um casamento. Porque agora a pessoa que está do seu lado não faz quem envolve o pai. Você vai com o cabeça. Está entendendo?
Se eu arranco, tentar arrancar, vai sair o branco e o verde, vai? Hã? O que vai acontecer? Branco, verde no branco. Esse é o problema. Quando eu fico com alguém, eu estou carregando esse alguém para toda a minha vida. Toda a minha vida eu estou carregando esse alguém comigo na minha situação. É aonde ataca o casamento. Por quê? Na lua de mel, vamos já dar um avanço na minha palestra. Obrigado, já deu uma surpresa. Quando eu fico com alguém, principalmente uma relação sexual, a Bíblia fala que o casamento, nós entendemos isso, não é quando o pastor nem está abençoado na água do Éden. É no momento de relacionamento sexual. Há uma só carne. Nós vemos o texto, o Senhor falou que a mulher e o homem seriam comum. Então é nessa questão do sexo. Então quando eu tenho uma relação sexual com uma jovem na adolescência, eu estou carregando ela comigo para toda a minha vida. Então quando eu caso, fui agora exercer daquilo que é meu direito, minha posse, eu não estou sozinho com a minha esposa. Tem outras que lá atrás foram minhas que estão comigo hoje também, na mesma cama do que minha esposa. Aonde entra um leito sem mar, aonde entra um leito contaminado, leito sem mácula, quando o apóstolo Paulo deixa isso, não é a questão de eu estar traindo a minha esposa lá fora somente. É também essas questões que nós jovens devemos entender. Que quando eu tenho uma vida sexualmente ativa na minha adolescência, amanhã no meu casamento, tem outras mulheres, outros homens deitados na minha cama comigo. E com o meu parceiro. Tanto do seu lado como do lado dela. Irmãos, o negócio que é meio exportado. Vamos lá, que estão no grupo. É seu, poxa. O casamento é seu. É o seu corpo vai satisfazer o corpo da sua esposa satisfazer o seu. Agora você está usufruindo daquilo que é seu, pensando na outra, que foi lá atrás. Traz na sua mente. Isso é natural. Nós não estamos falando que você fica pensando, é porque vem na sua mente. Traz na sua mente, porque isso está na sede do seu sentimento, que é a alma. Como o Paulo citou sobre o cérebro, eu quero falar isso lá na frente. A música ela causa esse sistema de gravar isso na mente, sentimentos, ela traz os sentimentos, ela traz coisas que passaram. O sexo do casamento, no casamento logo depois, quando você casa, ela traz também. Porque fica gravado na sua mente, o seu cérebro grava os sentimentos que você tem no seu relacionamento na adolescência. Aí lá, mano, não adianta. Tem que orar muito a Deus, pedindo a Deus que venha tirar toda esse seu que está nela e nela. Eu passei por uma experiência gostosa, foi aqui em Engenheiro Caldas, até comentei com os irmãos depois, que a esposa, cheguei na igreja para pregar, igreja pequenina, e voltar. E eu não tinha matado a chave. Quando eu terminei, aí eu fui pegar na minha mão, era uma moça que eu já tinha um relacionamento com ela. Eu não sei se uma coisa chata. Eu fiquei todo sem graça, porque era a esposa do pastor. Então assim, cria essas questões. Irmão, olha, você me perdoa, eu estou liberando aquilo que está meu em dia, eu quero passar para cá. Passamos por um retiro de 14
meu que está nela, eu quero. Porque senão, prejudica o casamento. Causa o casamento, reflete o casamento que não consegue alcançar aquilo que Deus tem para ele. Vamos lá, se não conversa muito, que o tempo está correndo. Por favor. E o pior é que depois de algum tempo, você se sente usado. Vamos lá, amigos. Usado. Deixa eu ir, por favor. Por favor. Olha o que acontece. Eu estou usando aqui como exemplo, tá? Só como exemplo. Usando só exemplo, tá? Por quê? Olha que é o problema ali. Quando eu fico com alguém, você já vai com a maldade. Você quer só que ela tem, o que ele tem. O resto, queria só falar. Qual? Você não é descartável. Você é um príncipe, não precisa do Senhor. O pior depois que acontece é que você se sente usado. E com a sua autoestima baixa, como se não fosse capaz de provocar uma reação e constante sentimento em alguém. Já a ideia de namoro é analisar o outro para decidir se vale a pena lhe entregar o coração. E conhecer alguém de verdade implica descobrir segredos, desvendar mistérios e mergulhar de cabeça no mundo, já que cada pessoa é um universo à parte única. Pode passar. Então, para saber o que o outro espera da vida e quais são os seus planos e projetos para o futuro, é preciso passar um bom tempo juntos, conhecer a família uns dos outros, conviver com amigos em comuns e dialogar bastante. Assim, quando não ficar, não há compromisso com afeto. No namoro, há compromisso e construção de amizade e afeto. Pode levar ao amor. Olha a diferença de um para o outro. É água e óleo. Não se misturam isso. São completamente diferentes. Quando não ficar, sem compromisso nenhum. Mas no namoro, você está namorando. Quando você começa a namorar, quando você já está com namorar com um propósito, você quer o quê? Conhecer quem é. A minha mãe falava que primeiro era namorar com a moça, tinha que namorar com o pai e com a mãe. E olhar se as unhas dela eram bem feitas. Se as unhas não fossem bem feitas, ela era porca. Não olha para a unha da sua namorada, por favor. É verdade. Como assim namorar com o pai e com a mãe? Desde quando isso está lento? Como é que é? Calcinha fica pendurada lá no roça do chuveiro. Vou pegar o ventilador, ué. É isso que eu descobri. Porque depois de casa, minha mãe, aí vai sempre para mim, minha mãe é forte, não sei o que tem, meu marido não chupa, além de se no namoro era assim, você tem a oportunidade de conhecer o namoro. Pensa-se bem, ei, o cara é preguiçoso, não trabalha, o que é que esse cara não pode fazer no mundo? É verdade. Não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É a verdade. A moça, como é que é? Já sabe cozinhar? Você sabe me chamar no nosso dia? Eu vou lá, e hoje? Hoje não, hoje também não, viu? Então a gente tem que compreender essas coisas. Porque é o que vai acontecer amanhã lá na frente. Então quando eu namoro, eu tenho a oportunidade de conhecer. Tudo bem. Não deu. O pastor não é. Amém. Sai mesmo. Pode mandar, filho. Jesus está melhor. Tem a Rebeca por aí fora e tem Isaac. Está puxando. Está vindo por aí. É o melhor que Deus tem.
Para quem fica enfurnado no encosto, não, que vai te prejudicar toda a sua vida. Então, no ficar, tem essa questão. Você prejudica todo o relacionamento lá na frente, se arrebenta todo, se lasca todo, não aproveita aquilo que Deus tem de melhor. E quando finaliza você, por favor. Se for é só um pozinho para fazer. Porque no namoro você tem compromisso. Primeira questão é o seguinte: o meu pastor é um cara. Eu vou contar um exemplo que aconteceu. Vocês vão estar 3 anos atrás. Olha o que aconteceu hoje. Eu já falei, já rebatemos de novo, deixei em água e registrado na filmagem que eu era fraquinho. E na igreja, quando eu cheguei, a nossa igreja, toda a vida teve moços, rapazes muito bonito. Só que tinha uns mais rígidos, que eram mais espertos, procuravam os miozinhos, melhorzinhos. Chegou uma moça para a nossa igreja, não sei se teve mais polêmica, não era da época que já ouviu, ela chamava Bruno, o nome dessa moça, bonito, com cabelão. Fizeram tudo. Aí, eu fiz igualzinho babão. Agora. E beleza, fiquei naquele momento mais vergonhoso. Tinha uma irmãzinha na nossa igreja. Falei com elas eram no colégio, estudavam juntos. Falei assim, olha, só que a irmãzinha estava dizendo que o meu irmão não se deixa pra cá. O cara tocava, o cara ministrava no louvor, era o Zé Cagão ficar separado na rua. Então o negócio também estava 1-0 para cá já. Eu estava todo dia se apresentando. Aí o que me acontece? Eu brinquei com a irmã e falei assim: olha, se a sua colega me desse bola, eu estava dando desvalor. Beleza. Amém? Quarta-feira eu tinha que apresentar uma peça no domingo à noite na igreja. Nós apresentamos aí, viu quando a gente tinha chegado, daquela peça de mãos vazias. E eu estava vestido de anjo. Eu tinha que apresentar a peça. E eu estava entrando na igreja, estava lá fora, eu estava entrando na igreja. Ela me segurou na cruz assim, estava toda a na luz da igreja, eu estava lá fora. Ela me segurou na cruz assim, não. Eu não quero essa aqui não. Jesus, amém. Cheguei, fiz minha peça. Quando eu saí, aí eu precisei sair buscar as colherzinhas que tinha faltado, feijão. Quando eu voltei, a irmã disse embora. E eu arranquei as vestes para trás. Você quer botar lá? Mas não vou conversar comigo, irmão. Lá. Vamos, você me leva. Aí em casa, você vai nascer. Aí passamos assim, no lugarzinho do estudo, já vendo no caminho. Então ele já estendeu na primeira vez. Ele já estendeu. Falei, Jesus, e agora? Tem aquela questão da culpa. Depois esse tipo de fato. Já fui mal emocionado, já aqui, já alcancei o que eu queria. E agora? E agora? A menina está vendo? Me deram em casa, voltei para casa. Fui dormir, não dormi. Três tempo, pesado à noite.
Aí, pastor Luiz, vem cá, vamos bater um papo juntos. Como amigo, não pastor. Quero um conselho do senhor como amigo, pastor não. Você vai, aconteceu isso. E eu quero namorar com ela. Vamos outro. Entendi o que eu queria, então, desculpa, namora uns 3 meses, depois você fala, beleza. Pastor Cristiano, eu não posso namorar, mas eu não posso namoro, não vou abençoar o namoro, não, porque já começou errado. O que começa errado também é errado. Da agora para frente, o irmão vai se não quiser, mas não tem a vista. Passou e eu fiz a medida da promessa da ela. Chega na outra semana, chega a conversar. E foi que chegou. Também. O que me acontece? A moça era esposa de um dos traficantes mais perigosos do mundo. E eu não sabia. Hoje, eu sou pastor da mulher do vendido traficante que a menina está ficando. Olha que confusão. Ele era casado e ela tinha um relacionamento fora do casamento com ele. Já era um triângulo. E eu entrava em frente de gaiato na história. Eu ia entrar de gaiato no relacionamento e no bico na boca. Acabou, irmãos. O pastor me chamou, tomei só 3 meses de disciplina. Hoje, eu tenho uma esposa que é somente. Eu sou um marido que sou somente. Veja quando envia um pastor a gente em fé. Você levanta a mão para o céu, vira a cara do outro, até Jesus misericórdia e avança. Não é fácil. Hoje eu estou dizendo que não é melhor. Olha onde eu ia entrar. Então, essa questão de ficar, as coisas de várias situações. Pode encontrar, fazer na vida uma menina, que o pai é pistoleiro, está avisando a espingarda de esperança para a e da mesma forma para as meninas, né? É mais fácil ter pai de menino, mais bravo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente tem que entender que o namorado é uma coisa importante do que ficar. E eu quero que você entenda uma coisa mais importante nisso tudo. Não é que você namora com uma pessoa que você a ama, não. Tem muito namorado que está enganado, tem muito casamento que está enganado. Achou que foi lá, deu os garfos, fez o que tinha que fazer, achou que estava amando. Não entenda a fé, um sentimento caloroso. Não. Isso é perigoso. Acha porque a menina é aquele filezão do rapaz, aquele. Vou bater na nossa pastorzinha? Não vai nessa não, que quebra pau. Pode ser um feinho sentado. Mas ele vai te honrar mais do que aquele. Isso é importante. Mas pastor, não, o que é amor? Vamos lá. O que é amor? Segura. O que é amor? Eu perguntei que era namoro e ninguém me. O rapazinho, cadê? Sumiu. Aí ele me respondeu que era namoro. E o que é amor para você? Hã? Me escutaram. Falei cedo, cadê? Falei cedo. Você tem aí, tá? Tá certo, beleza. Mas alguém para você o que é amor? Hã? O que é amor? Eu espero. Vamos responder. O que é amor, moço? Mas quem? Falou? Esse dele. Não teve isso. Graças a Deus, falou de entendimento diferente. Eu já vi muito nele falar que amor existe mesmo. Você já nem falar isso, né?
para iniciar uma atividade sexual. É claro que o amor é um motivador poderoso de comportamento, mas muitos de nós ainda lutamos para definir o que é o amor. Amor talvez seja um assunto sobre o qual mais se fala, mais se escreve, mais se canta em toda a história, de filmes e músicas e até poesias, todos parecem oferecer uma definição de amor. Então eu vou colocar algumas definições de amor da forma que o mundo cita para nós o que é amor. Através de música, como o Denis falou, através de poesias que nós aprendemos na escola, a Tatina, hã? Então, a gente vai ver algumas definições que filmes apresentam para nós a definição de amor, que é amor. Bom, pode soltar para a gente. Definição de amor, volta. Por alguns, amar é nunca ter que pedir perdão. Irmãos, coisa absurda. De um filme, falou quem entende inglês, fala isso, não, eu achava que estava falando mistério, cara. Não falou, fala o que é. Como é que é? É esse bicho dele. Amar é o verbo da letra. O amor é a paixão, a obsessão por alguém que não pode viver sem. Do filme Encontro Marcado. Amor é uma amizade que pega fogo. É isso que eu estou pensando. E que nós jovens, eu não culpo meus pastores, porque eu sou filho de pastor. Eu moro com pastor, eu não culpo meus pastores. Tudo isso aí que eu comecei a se interessar bastante. Mas o meu avô, nossa, se parasse com ele, entrar nesse assunto, já enfiava a mão na orelha, mas piorar. Aí eu falava com nós, explicava essa situação com nós. Então, o mundo ensina muitas vezes isso aí. Quando eu amo alguém, ou amar alguém, é o meu relacionamento pegar fogo. É toda vez que eu encontrar com a minha gatinha, eu dar nela. Da mesma forma, vamos lá. A definição de amor surge efeitos em músicas, poesias, filmes românticos. Mas quando se trata de nossos relacionamentos e experiências sexuais, sabemos o que é o amor? Será que sabemos? Será que nós temos entendido isso aí? Muitas vezes não. Por muito tempo eu não sabia o que era isso. Via lá, se não me engano, meio Gálatas, sobre o tal do amor, bendito do amor, e tem para mim, pastor, não é isso aí que eu aprendi não. Aprendi outra coisa. Amor é outra coisa ali. Amor é fazer neném. Vamos lá. Amor não é um sentimento. Quando pequeno, sua mãe, observa, obrigava você a comer legumes. Isso é? Mas não podia obrigá-lo a gostar. Isso é? Como pedimos às pessoas para definir o amor, muitos dizem que é um sentimento. Amor não pode ser um sentimento porque não pode comandar uma emoção. Você não pode comandar uma emoção. Você pode apenas comandar uma ação ou uma decisão. Paulo falou sobre isso ontem. Sobre as suas decisões. Cuidado com as decisões que você tem que tomar. Cuidado. Tem uma historiazinha na Bíblia de uma mulher chamada Ana. Sara, perdão. Também falou aí. E que ela era. Havia sobre a casa dela uma promessa muito grande. Que ela sairia uma transnação. Deus chegou e disse a promessa. Só que a bendita mulher esteve. E eu vou dar um conselho das nossas irmãs. Não inquietais. Não ficar ansioso com coisa ruim. Calma. Ele vai te pedir casamento.
tinha prometido mais, o problema que ela tinha, ela tomou uma decisão muito perigosa. Pegou as suas terras e falou assim: olha, eu vou dormir na cabana vizinha de lá. Você faz uma besteira com ele, para ver a promessa que Deus mandou. E foi realmente uma besteira que a bendita mulher fez. Ela vai, a menina não era boa, desonra o patrão, que o homem era rico, que não tinha cascada. Foi lá e está feito. Beleza. Lá na frente nasce um rapazinho. Como é que era o nome dele? Bom? Ismael. Nasceu Ismael. Ismael era um rapazinho. Deus, pela sua eterna misericórdia, concede a irmã o filho da promessa. Como é o nome dele? Hã? Exato. Depois de um tempo, foi crescendo os dois, começou a haver um problema entre as irmãs, as duas benditas irmãs. E pela decisão que a irmã tomou errada, ela afetou toda uma eternidade. Porque houve entre esses dois filhos, Deus, irmãos, ele é misericordioso. Ismael também foi um pai de uma grande geração. É um povo enorme também, os filhos de Ismael. E até hoje, lá no Irã, que lá do Iraque, há a guerra entre o povo, filho de Arão, de Ismael, e os filhos de Isaac. Uma decisão que a irmã tomou lá atrás errada, apressadamente. Tem muitas irmãzinhas que não podem passar debaixo da saia da mãe, porque a mãe é nojenta, é chata. Enfia no casamento que vai afetar lá na frente do seu relacionamento. Desculpa, não estou lembrado, mas eu vou dar. Então a irmãzinha, pelo erro que ela cometeu, até hoje tem afetado os dias de hoje. É uma guerra. E o povo não fala. Matando o outro, querendo a terra do outro. E ele é pior que rato. Morre sem nascer. Foi tranquilo. É uma promessa tremenda. Jesus, afasta a promessa de Deus. Só um para um. Então eu quero que você entenda aquilo que Paulo falou. As suas decisões hoje afetam a sua vida hoje. Amém? Vamos lá. Vamos falar. Então, decisão. Quem pode ordenar que amemos? Deus pode. E o faz. Em João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. Efésios 5:25 declara: vós maridos amais a vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está claro que o amor não é mais um sentimento, é uma série de escolhas. Quando escolhemos amar, nossas emoções podem ser transformadas, mas o amor é um expresso por atos da vontade. Paz. Amor não é sexo. Nossa cultura ensina que o amor e sexo são palavras intercambiais e que o sexo é um instrumento para medir se você está ou não apaixonado. Também ensina que o sexo é um comportamento necessário para um relacionamento amoroso. Mentira do sugismo do inferno. Que quer tirar de você, jovens, uma coisa que é preciosa. Quer tirar das nossas mãos algo que só nós temos e que uma vez feito, tchau. Ah, irmão, mas ser religioso é coisa do passado. O negócio hoje é ficar e fazer o negócio. Se eu amo para namorar, tem um negócio que eu usei muito, que Deus vai onde minha alma está e libera lá no coração dela, não deixa de ter nada. Eu usei umas 2 vezes essa expressão. Se você me ama, minha filha, arranca
passar aí, o negócio agora vai esquentar. Se você me ama, me mostra. E que muitos têm usado. Tanto homens como mulheres. Eu estou definindo eu já usei essa expressão. Talvez, não vou usar só generalizar os três casais que estão aqui, não usar mais. Você está ficando ou está namorando, está concorrendo essa questão. Não, você me ama, vamos casar. Casar? Vai nessa. Vai nessa. E você dá o que é seu, o que é precioso. Olha a expressão. Você está dando o que é seu, o que é precioso. Ele está levando a vela e nunca mais. Tristeza. Cuidado. É seu, Deus te deu, cuida. Esguarda. Escrevi. Evita. Mas a palavra de Deus nos dá uma definição de amor que não tem nada a ver com sexo. Sem dúvida, o amor e o sexo não são a mesma coisa. O que torna tão fácil confundir amor e sexo? Durante a aulinha de ciência, viu? Vamos lá. Durante a atividade sexual, o cérebro libera ocitocina, um hormônio do amor, que produz sentimento e empatia, confiança e profunda afeição. Esse termo, hormônio do amor, isso é a ciência que deu, tá? Não é que esteja correto no namoro, é correto no casamento. No namoro, não. No amor de Deus. Daqui a pouco nós vamos embora. Esse hormônio do amor, ele foi feito para o casamento. Não é para aqueles momentos do. Não, vamos lá, para lá. Vamos continuar nesse negócio. Tá? Esse hormônio aí não, é um bicho feio. Isso aí não pode ser colocar um palitinho de fósforo, tem uma fábrica de explosivo. Vai te empurrar. Você não tem como controlar, não. Isso aí é um negócio caro, você está andando uma limusine, rumo, buraco. Você vai ver. Você acendeu o fogo, vamos agora. Prazer. Ele está usando essa questão, ele fala do amor, mas é uma fé, ele cria uma afeição. Esse hormônio, ele cria assim aquilo que eu posso quase usar ele naquela situação que o Deus colocou. Ele cria aquela questão de satisfação, de prazer. Você está escutando a música, o rockão, você está se fazendo. O fã, ou o que seja, mas está fazendo o seu prazer. Então, esse hormônio do amor aí, ele produz esse sentimento de empatia. Ele produz esse sentimento da confiança, que é perigoso também. Porque você acha assim, a outra namorando com ela, ele dá aquela. Cria na mente da gente aquela questão de. Eu confio nele, você que é o pai. Lá. Ela vai ir para frente comigo, ela vai chegar no momento, cuidado. Está na onde? Esse sentimento, combinado com uma tentativa da cultura popular de vender sexo e amor no mesmo pacote, pode levar muitos a se enganar e achar que sexo e amor são a mesma coisa. Como já sabemos que o amor não é sentimento e podemos considerar a definição de amor dado no mundo como inconsistente e inegavelmente sexo não é amor. Ficou claro? Sexo não é amor. Fazer a bobagem não é amor. Bom? Esclarecido essa questão? Talvez vocês nunca me ouviram entregar isso aí. Vamos lá. À frente. Como Deus planejou o sexo para criar um vínculo entre nós, quando escolhemos praticar o sexo fora do casamento, viramos os relacionamentos de cabeça para baixo e confundimos as emoções a ponto das pessoas interpretar sexo como amor. Quando seguimos o plano de Deus,
o amor entre um homem e uma mulher já está estabelecido antes que o sexo entre na questão. Optar pela satisfação de uma necessidade imediata